E bom, vamos começar olhando já pelo BTC, né? Você vê, ó, faz quase uma semana agora, né? Desde quarta passada que a gente tá no mesmo nível do preço aqui, né? Uma volatilidade extremamente baixa, o preço chegou nesse nível de suporte e não reagiu, não perdeu, mas também não subiu, não teve volume. O stop permanece no mesmo nível ainda, tá? E eu vou considerar, dependendo da reação que a gente tiver aqui, a perda da média de 20, que é essa linha tracejada. Talvez a perda dela subiu o stop para cima da máxima, desceu o stop, né, para cima da máxima dela. E aí a gente saiu o mais próximo possível do alvo. A gente já tirou uma parcial no alvo, né? Eu tô considerando que a gente pode fazer mais uma perna de baixa, que eu acho que a gente vai. Porém, não quero ficar muito tempo preso numa posição como essa aqui. E aí, se for o caso, a gente sai, depois se perder novo suporte, fizer um novo pivô de baixo ou de algum outro gatilho, a gente entra buscando o próximo alvo, que seria 43 mil, tá? Até agora, nada mudou. Tudo que a gente vem falando live após live aí, nada mudou, tá? É, Tendência continua de baixa, não vejo nenhum sinal de reversão, não vejo nenhum volume indicando que aqui possa ter tido algum clímax, tá? A gente já teve volumes muito maiores nas regiões de fundo. Então, quando a gente olha isso aqui para trás, pelo histórico, é um volume muito baixo, tá? Não é aqueles picos que a gente viu em momentos passados, tá? Então, não vejo nada relacionado a isso aqui. Então, não tô vendo a gente formando nada de fundo aqui. Não tem padrão gráfico de formação de fundo, não tem volume de fundo, não tem interesse, né? Nada em relação a isso. Boa noite, galera. Boa noite para quem tá chegando agora. Então, permanecemos na mesma, tá? No BTC. Solana era a única posição que a gente estava shortado pela segunda vez e atingiu o stop hoje, tá? A gente chegou até a descer um pouquinho aqui, não houve fechamento para mim próximo do 1 para 1, foi muita sombra, então eu quis dar mais uma chance para ver se o preço realmente ia, não deu e foi estopado pela segunda vez. Então agora eu desconsidero isso aqui como um possível canalzinho, tá? Vou esperar para ver se tem mais alguma indicação de possível venda que aconteça, porque a gente ainda pode estar fazendo um certo pullback aqui, a gente pode ter até mudado esse canal de alta, né, para isso aqui agora. Não formou ainda o segundo topo, mas a gente já tem os dois fundos, então a gente pode estar dentro desse canalzinho de alta aqui ainda. E aí vamos ver se de repente der mais uma chance aí de um short, talvez pegar mais próximo aqui desse nível de resistência aqui, né? Que foi esse suporte rompido, e a gente reentra aqui, tá? É por aí, tá? É 45K, 43K. Deixa eu voltar aqui e explicar por que isso, tá? É o que eu venho falando nas lives, mas é o seguinte. A gente rompeu. Cara, tá com muita bagunça. Deixa eu remover tudo e fazer do zero, tá? A gente tinha esse nível de suporte aqui, principal, que era esse topo, com esse fundo, com esse topo. E a gente tinha essa linha de tendência aqui de alta. Tá? Normalmente, quando o preço perde uma linha de tendência de alta, a gente tende a corrigir. Né? Pela teoria de Dow, a gente corrige o quê? De 1/3 a 2/3 da perna de alta. O que, em linguagem mais popular do mercado, são basicamente o primeiro ao terceiro nível Fibonacci. Tá? É basicamente isso. Então a gente está numa região agora muito próxima de um suporte, que é o primeiro nível aqui, que é no meio dessa consolidação toda aqui também. Tá? Isso aqui é um nível de suporte importante, né? Não é uma linha, é sempre um nível, então a gente tem aqui um nível de suporte onde teve muita negociação aqui, que condiz aqui com esse nível. Tá? Aí a gente tem o próximo nível, que seria esse aqui do 0,5, né? 50% da retração. Olhando para a esquerda, a gente encontra alguns níveis aqui importantes. A gente tem aqui, ó, fundo aqui,
tem outros fundos aqui, temos outros fundos, temos esse topo aqui também. Temos essa região aqui de consolidação, que foi resistência. Então aqui a gente teria um outro nível de confluência, tá? Da retração. E por último, o nível de 61, tá? Que seria próximo aqui desses fundos aqui, tá? Desses fundos e desse topo aqui, ó. Aqui, aqui, essa região aqui, tá? Não vai ficar sempre exato, é sempre uma região de preço, né? Mas a gente tem, olhando por isso como base, aonde a gente pode ter as retrações do BTC. Então aqui, 56K é um nível de suporte importante? Com certeza. Tá? Pode ser que a gente nem perca esse nível de 56K. Mas aqui não tem nada para mim indicando que é um fundo, justamente por aquilo que eu acabei de comentar. Volume aqui tá fraco, tá? Não tem nada aqui que indique onde a gente tem picos de volume. São em momentos de clímax, tá? Onde a gente encontra aquele pânico ou aquela euforia em caso de topo, né? São volumes extremamente altos, como esse aqui, ó, que foi fundo nessa região de fundo. Foi isso aqui, nessa região aqui de fundo, antes do mercado recuperar aí. Quanto que ele recuperou aqui? Mais ou menos, uns 35, 40%, né? Pegando do fundo ali, 45%. Aonde a gente teve de fato o fundo marcado foi aqui, onde a gente teve esse pico de volume aqui, lá em 2022. Tá? E a gente busca por essas referências de volume para identificar os clímax. Naturalmente, o volume tem diminuindo ao longo dos anos, mas a gente não teve até agora um daqueles picos. Tá? O que isso não indica para mim um possível fundo sendo formado aqui ainda. A gente também não tem nenhuma figura clássica aqui indicando um possível formação de fundo, onde a gente tem um período ali de acumulação. Tá? Eu acho que a gente não passou pelo pânico ainda, que deve acontecer nessa região aqui. Eu não acho que o BTC vai vir buscar essa faixa dos 35K. Não vou dizer que é impossível, tá? Porque isso aqui estaria dentro da estrutura ainda dessa correção de perna de alta. Então não seria impossível, mas eu não acho provável, tá? De toda forma, tudo pode acontecer, né? Vamos primeiro esperar para ver se a gente perde toda essa região de suporte aqui que a gente tem. Perdendo isso aqui, a gente espera para ver se a gente vai chegar lá nos 45 e ali a gente pode encontrar um possível fundo sendo formado, tá? Então essa é a historinha que a gente vem contando do BTC faz tempo já e nada mudou, tá? Por isso que eu continuo vendido, tá? Continuo no short, eu até perdi aqui a referência agora, vou ter que refazer de volta que eu não lembro nem exatamente onde foi que entrou, mas depois eu atualizo aqui o short, tá? O stop continua acima desse topo, tá? Isso é o mais importante. Então até lá, vamos ver o que vai acontecer. Deu para entender? Ficou claro? Ou tem alguma outra visão, né? De repente, não sei. Às vezes o pessoal tem uma visão diferente, quer compartilhar. Não sou o dono da verdade, né? Eu só interpreto o gráfico da forma que eu sei. Mas às vezes o pessoal tem uma visão um pouco diferente aí e todo mundo sabe que pode contribuir, tá? Então na Solana também não vai mudar, não vai mudar muita coisa, tá? Eu acho que a gente também não achou o fundo na Solana, que só tá difícil de entrar o gatilho pro short. Eu acho que é uma questão de tempo. Então vamos ver se a gente tem mais uma chance. E aí a Solana, o próximo alvo seria esse nível de suporte aqui, tá? Dos 50, entre 50 e 45, tá? Entre 50 e 45, mais ou menos. Que seria essa região aqui de topos anteriores. É basicamente esses dois níveis aqui de importância que a gente tem que traçam isso como o próximo suporte. Tá? Solana perdendo isso, aí o buraco é bem mais embaixo, mas eu acho que vamos por partes, né? Vamos primeiro tratar desse primeiro nível aqui. O que a gente tinha lá na nossa listinha amarela, que é a listinha de observação, tanto em posições para quem tinham pessoas que estavam compradas, né, que a gente está monitorando, como possíveis trades que a gente poderia fazer. Essa Bianren aqui, a entrada, eu não peguei a entrada, né, mas teve gente que comentou, a gente falou da possível entrada no rompimento e tal.
E ela foi, cara, mas aqui eu teria deixado meu stop aqui e teria sido estopado, né? É o que acontece muito, né, de forma muito comum com criptos que não tem tanta liquidez, tem um gráfico com histórico mais curto, entra alguém com a mão pesada e faz alguma coisa, você é violinado, né? Então foi o que aconteceu aqui, né? Eu teria colocado meu stop aqui e teria saído com meu stop aqui, tá? Teria sido uma operação de 1 para 1 praticamente, tá? É 1.5, né? Um trade de 1.5 para 1 só porque foi estopado e voltou. Mas aqui não teve muito o que fazer, tá? Mesmo se tivesse deixado o stop no 0 a 0 aqui, que era o mínimo, você teria saído no 0 a 0, tá? Então aqui não tem. Eu vou deixar aqui até para a gente continuar analisando, mas não tem muito o que fazer agora. Cara, por aí, tá? Essa região aqui, deixa eu tirar esse volume aqui que ele não tá mais fazendo muito sentido. Essa região aqui dos 80, 78, 80 é uma região de antigo suporte, tá? É uma região de antigo suporte. A gente teve fundo aqui, a gente consolidou um retângulo muito bem estruturado aqui que foi perdido. Então, enquanto voltar para cá, pode ser que seja só um pullback para venda, tá? E assim como a tendência principal ainda ela é de baixa, né? Ó, média do preço abaixo da 200, 200 inclinada para baixo. A gente fez uma formação de topo. Então, assim, cara, isso é uma formação de topo muito extensa, muito grande. Porra, foram 2 anos, cara, de topo. Isso aqui normalmente não é resolvido em 6 meses, tá? Isso não é resolvido em 6 meses. Isso aqui é tempo. Então eu acho que tem mais pelo menos 6 meses para frente de queda. O que a gente não sabe é se essa queda ela pode vir de uma forma muito acentuada e fazer vários topos e fundos aí mais para baixo, de uma forma forte, né? Ou pode ser simplesmente uma queda, digamos entre aspas, aonde a gente consolide, tá? Onde a gente faça isso aqui, ó. E fica aqui por mais um bom tempo. Pode ser que não perca esse nível de suporte, mas não vai reverter tão cedo, tá? E aí eu tô olhando para short, porque é seguindo a tendência primária. Então, qualquer gatilho que me dê agora, eu estou buscando pro lado da venda. Eu não estou buscando motivos para compra, estou buscando motivos para venda. Aonde que eu vou começar a olhar motivos para compra? Se a gente voltar acima de 120, tá? Que é isso aqui. Ou talvez aqui acima dos 95, tá? Aí entra aquela questão, né, que a gente sempre comenta, mas daí vai pagar caro. Mas como traders, a gente não se importa em pagar caro, desde que a gente, né, venda mais caro do que a gente comprou e no menor espaço de tempo. Agora, falando como investidor, um cara que acredita na Solana, acha que o projeto tem muito a contribuir para o próximo ciclo, aí você tem que fazer o teu DCA, né? Aí é buscar níveis de suporte lógicos para fazer compra. Então a gente acabou de perder o nível de suporte. Mesmo para um DCA, eu não estaria comprando agora. Eu teria comprado aqui. Eu teria comprado aqui, feito uma comprinha num DCA aqui. Perdeu aqui, cara, eu não vou vender aqui também, tá? Eu vou esperar, se o preço chegar aqui, eu compraria mais aqui. Numa narrativa de DCA do ponto de vista do investidor. São dois pontos de vista diferentes, tá? Como você se comporta como investidor e como trader. Então, como investidor, você tem que esperar o mais barato possível. Como trader, você tem que esperar o preço entrar no movimento que é interessante para você operar na tendência. Tá? E a tendência agora é baixa. Isso vale para todas, tá? Só que essa questão do DCA e tal, para investimento, cara, aí eu olho realmente muito mais para BTC, 90% do BTC, e talvez 10% ali em uma ou outra altcoin que possa realmente ter uma narrativa interessante. Hype, por exemplo, tá legal, né? É uma narrativa boa, tá se mostrando com uma força relativa forte em relação ao mercado. Tá aqui na nossa lista, né? Você vê a Hype, ela tá numa tendência de alta, né? Ela está consolidando acima de um nível de resistência do topo histórico anterior, segurou no suporte, inclusive na semana passada, ali na quinta-feira, na quarta e na quinta-feira, e eu acho que ela só está consolidando, tá? Eu acho que vai mais um tempo aqui, mas ela tá com uma tendência. Então essa aqui, por exemplo, seria uma interessante para você comprar
talvez melhor do que a Solana para um DCA, porque ela já está se mostrando uma força relativa em relação a outras criptos mais fortes. Enquanto o mercado todo está caindo, ela está subindo, tá? Isso diz alguma coisa. Isso diz, opa, talvez no próximo ciclo de alta, a hype seja uma que tem muito a subir, tá? E eu acredito nisso até por conta de ser uma narrativa de DEX, que é uma coisa, né, tá vindo muito forte aí, principalmente agora com muita corretora. Também que pro Brasil é um público meio relativamente pequeno, né? Você falar de que a Binance está reportando agora para receita automaticamente, né? Então, o pessoal no Brasil já não vai olhar mais muito para Binance e Bybit por conta disso. Não é por causa do Brasil que hype vai entrar numa super tendência de alta, né? Isso aqui é no contexto do mercado cripto como um todo. E as DEX estão vindo com força. Então, ela não é a única, né? Mas está sendo a mais forte por enquanto. Então, também nada a se fazer na hype, tá, pessoal? Por isso que eu falei. O mercado tá bem chato, porque a gente tem pouca coisa para observar. Do pouco que a gente tem, tá tudo meio que nesse meio termo. Então, você vê, a gente tá num preço no meio de uma consolidação, tá? Não tem o que fazer aqui. Vamos falar um pouco da NIR. Mesma pegada, né? A gente fez uma baita perna de alta, preço tá querendo já inverter a tendência primária, só que a gente está bem lateral. O que que tá esperando? O que que tá marcado? O que que foi da live passada, tá? Não tem trade aqui, mas é o que a gente estava buscando. Estamos num nível de interesse, suporte anterior, vários fundos anteriores, preço já está acima da média. De repente, pegar um gatilho um pouco mais forte, né? Uma barra que mostre força dos touros aqui, porque isso aqui não mostra, né? Pelo contrário, é só sombra para cima mostrando o quê? Toda vez que eles empurram, o urso vem e bate numa região de interesse. Então a gente já tem a localização, que é o primeiro passo. A região é importante, é um suporte. O que que você faz em suporte? Você compra, beleza? Então já temos a localização e já temos nossa ideia. Falta o gatilho, o que ainda não deu. Depois que o gatilho aparecer, o gatilho é o quê? Os touros, né, a força compradora num nível de suporte importante. Quando isso aqui se apresentar, aí a gente entra no trade, né? A gente é reativo ao gráfico nesse sentido. Você espera ele mostrar para você a força para onde ele de fato quer ir, para daí você entrar. Comprar aqui, de uma perspectiva de trade, tá? Novamente falando, não tem muito por que você fazer isso, tá? Não teve gatilho. Dá para fazer? Dá. O stop seria aqui, possivelmente. Mas a chance de você tomar um stop até prematuro é maior do que você esperar um possível gatilho. Tá? Então vamos esperar, vamos ver se isso aqui vai, de repente, mostrar força mesmo. E a gente entra aqui comprado na NIR com um alvo que tem espaço até a próxima resistência lá nos $3, né? Sabendo que a gente pode perder o trade, né? Se de repente faz uma barra muito grande aqui, branca, verde, que faz com que tua entrada fique muito longe do stop e não dê um risco-retorno favorável, aí não tem trade, tá? Vai seguir a nossa ideia inicial de esperar pela força, mas pode ser que ainda assim não dê trade, tá? Por conta de risco-retorno. Mas isso é uma coisa que está fora do nosso controle, fora do controle do trader, fora do controle do mercado, da nossa perspectiva, né? Isso aí é o mercado agindo, né? A gente só tem que ter o plano e executar ele. LIT. LIT a gente está acompanhando, porque ela está parecendo que fez uma formação de fundo, está querendo inverter tendência, só que a gente tem que esperar o rompimento dos $2 aqui, tá? Por enquanto a gente está entre duas zonas aqui, suporte e resistência, não tem risco-retorno, aqui para compensar, né, o stop para o possível alvo que já é a próxima resistência, então tem que esperar romper os $2 porque aí sim a gente tem um bom espaço para subir aqui, ó, até esse próximo topo nos 3,30. Tá? Então é esperar isso aqui. XPL também parece que está fazendo uma possível formação de fundo, tá? A gente veio lá de uma queda desde quando iniciou, mas está lateral. Deixa eu dar uma olhada como é que está o OBV aqui. O OBV é o saldo do volume, né? Ele adiciona o volume quando o dia fecha positivo e tira o volume quando fecha negativo. Então veja, ó, a gente começou a ter, ó, o preço tá dentro dessa consolidação e a gente vinha com um volume bem baixo aqui. E agora a gente começou a ter um pico de volume para cima, enquanto o preço está no mesmo lugar.
O que que isso está me dizendo? Que está tendo uma possível acumulação, tá? Quando os dias estão fechando positivos, está entrando muito volume. E quando fecha negativo, não está saindo muito volume. Então, pode ser que esteja indicando uma possível acumulação, o que dá a entender que se a gente romper isso aqui talvez seja ideia de operar o rompimento mesmo, tá? Porque pode ser um rompimento forte. A gente já tem o apoio do volume. Por isso aqui que eu coloquei ela na lista para observar, tá? Isso aqui me chamou bastante atenção agora que eu não tinha visto ainda, tá? Até porque foi aqui foi depois da live passada, né? Foi na quarta e na quinta que deu esse pico de volume. Então vamos manter observando a XPL. XLM ficou na lista porque tinha gente que estava comprada e eu comentei. Para quem está comprado, tá? Segunda-feira foi que dia? Foi aqui, tá? A gente estava aqui. Eu falei, se eu tivesse comprado na Lumen, meu stop estaria aqui. Porque a média ainda está para baixo, o preço não conseguiu segurar e sustentar essa alta. Pode ser que se a gente perca aqui, o preço volte a testar os suportes lá embaixo nos 15 centavos, tá? Então aqui, se eu tivesse comprado, teria sido estopado. Quem estava, que eu não lembro quem foi que comentou, se me ouviu, foi estopado possivelmente também, tá? Porque o preço não conseguiu sustentar esses níveis de suporte anteriores, que é toda essa região aqui, ó, com esses topos. Tá? Aqui era a última chance. E ele perdeu, tá? Aqui para mim já teria acionado o stop. Mesmo se retomar agora, eu não estaria olhando para compra. Preço abaixo da média, das duas. As médias inclinadas para baixo, tá? Não teve rompimento dessa resistência, que era a resistência importante para o preço romper. O preço tentou várias vezes aqui, não conseguiu nenhum fechamento, só deixou sombra para cima. Então não vejo motivo para ficar comprado na Lumen. JTO tá ficando interessante, tá? A gente teve aqui um rompimento. Vamos ver se a gente consegue fazer um outro fundo maior acima desse nível de resistência que agora é o nível de suporte. Se isso acontecer, com o preço sustentando a média de 20 de curto prazo, sustentando a média de 200 de longo prazo e deixar gatilho, dá compra com o objetivo aqui em cima, no 1,51, tá? Na Gito. Então ela tá na lista também. BTW. A gente está acompanhando para ver se o preço segura dentro dessa região aqui, que é uma região de interesse. Tá? Pouco histórico no gráfico, mas a gente teve uma baita perna de alta. Pode ser que o preço consolide aqui, ser próximo principalmente desse topo anterior, que seria essa região aqui. Se deixar um gatilho aqui, pode ser interessante para comprar. Já estamos aqui com o alerta, tá? Então, o preço chegando ali, a gente é avisado. Se não sustentar e voltar e perder tudo isso aqui, sem trade, tá? Sai da lista e morreu. E se eventualmente recuperar aqui, para mim não tem trade também, tá? Porque isso aqui pode ser só uma grande lateralização. A Grass, a gente está observando porque ela está fazendo uma possível formação de fundo, principalmente pelo gráfico semanal, tá? Um ombro, cabeça, ombro pelo semanal. Então é uma que estamos acompanhando, mas ela tem chão ainda, tá? Não tem muito aí o que fazer, não tem trade nenhum entre essa região aqui e essa resistência aqui dos 63, não vejo o que fazer, tá? É esperar. Mas essa formação de fundo ficou muito interessante, por isso que a gente está acompanhando. A BP tem duas aqui, uma por conta do gráfico, né? A BP a gente tem que acompanhar agora para ver se ela segura, está numa boa tendência de alta. O ADX dela já está bem estourado, então eu acho que aqui tem que esperar um pouco. O ADX está mostrando a força da tendência, tá? Passou de 40, chegou a 55 e está caindo. Então eu acho que aqui, considerando que tudo isso aqui foi uma alta, ela acabou esticando muito. A gente tem que esperar para ver se ela faz uma consolidação próximo de um nível de suporte e aí a gente pensa em comprar, tá? Se a gente puxar uma FIBO daqui, ó, e a gente usar esse topo e esse topo como referência,
tá? Deixa eu passar essa linha reta aqui. Ó, e esses dois topos anteriores como suporte. Dentro aqui da zona dourada aqui da Fibo, entre 0,5 e 0,618, aqui é uma região de interesse para compra, tá? É a nossa localização. Tá em chão ainda até lá, vamos esperar. Não, esqueça, cara, nunca é. A gente nunca vai pegar essa perna 1, é muito difícil, tá? A perna 1 é o quê? A perna 1 é isso aqui. Ó, a gente veio caindo, né? É a tendência de baixa, o preço para e acumula, e aí você tem a perna 1. A perna 1 ela pode vir de várias formas, e na maioria das vezes, em cripto, ela é assim, né? Ela é um pico, um estouro para cima que a gente não consegue muito acompanhar. Então, normalmente, a gente espera a perna 1 justamente porque ela está mostrando para a gente que o preço está fazendo o que a gente quer, está revertendo, está seguindo a tendência, os touros assumiram o controle, e aí o pessoal faz a realização de lucro dessa primeira perna, o que normalmente gera uma figura de continuação, para a gente pegar a perna 2 de alta, né? O que numa tendência de ondas de Elliott é a perna 3, porque aí você tem a 1 como impulsiva, 2 corretiva e 3 impulsiva, né? Mas falando de pernas de alta, seria a segunda perna de alta, que tende a ser a mais forte, tá? Então, muitos casos a gente nem tenta pegar isso aqui, né? Se pegar e der certo, legal, mas você vai fazer parte de uns que vai realizar o lucro aqui, para daí então pegar a segunda perna de alta que pode ser a mais forte, tá? A Eigenlayer tá aqui justamente por isso, exatamente essa situação. Já veio de uma tendência de baixa, está consolidando e perceba, enquanto a gente está com o preço praticamente lateralizado, tá? Aqui, o preço está praticamente lateralizado. Tá? A gente até chegou a fazer um topinho maior do que o topo anterior, mas o preço já está voltando, já perdeu esse topo anterior aqui e já está voltando aqui para baixo. Mas o volume está ascendente, tá? Deixa eu pegar essa aqui. O volume está ascendente, tá? Isso é sinal de possível acumulação, tá? Então a gente estou usando o volume como uma base aqui, o volume ele está saindo na frente, só falta o preço. Se o preço confirmar o que o volume já está dizendo, aí tem compra. Esta ALLO, mesma pegada, né? A gente, ó, saiu aqui de uma consolidação, né? Chegou até a perder aqui, fez um bear trap, voltou a subir. Foi difícil de entrar aqui porque não teve parâmetro para stop, mas fez uma perna de alta. Estamos observando para ver se eventualmente deixa aí uma correçãozinha, um gatilho próximo de um próximo nível de suporte. Mas vamos acompanhar ela por enquanto. A WorldCoin barrou nessa resistência aqui de topos e fundos anteriores e tá caindo, né? Eu gostaria que ela se mantesse acima da média de 200, tá? A média de 200 aqui vai ter um papel muito importante, porque se o preço segurar aqui, não vai estar só agindo como suporte, mas como o preço vai se manter acima dela e eventualmente entrando acima dela para agir como um suporte de longo prazo. Apesar de que a tendência ainda é de baixa, tá? A gente tem muitos topos anteriores para serem rompidos. Mas aqui seria um primeiro sinal, tá? De toda forma, vamos ver. Semana que vem a gente já vai ter a resposta, provavelmente, se essa média vai segurar ou não. O euro, perdemos o suporte, e é aquilo que eu sempre comento com vocês. A gente não vende, a gente não shorta perdas de níveis, tá? A não ser quando vem acompanhado de uma figura. No caso aqui, quando a gente perdeu esse suporte, o eu do passado teria shortado isso aqui, tá? Até que eu levei tanto stop e parei de shortar nível de suporte, porque isso aqui é muito comum acontecer, né? Perder o suporte, fazer um bear trap e voltar a subir. Então, o que que a gente espera ver? A gente espera ver um pivô de baixa abaixo do nível de suporte, que seria isso aqui, tá? E aí a gente vende este fundo aqui, com um novo topo sendo formado abaixo desse nível aqui.
que é o nível que importava. Tá? Então, se a gente chegar aqui e fizer um topo nessa região e voltar a cair, aí eu acho que sim, abre venda na perda desse fundo, com stop aqui nesse topo, porque aí o teu stop está protegido não só pelo topo anterior, como pelo nível de suporte anterior. Tá? E o nosso primeiro objetivo aqui, onde que a gente poderia traçar o primeiro objetivo? A gente tem aqui um nível de suporte, que é esses topos anteriores. Aqui você tem uma operação de 1 para 1. Tá? Não é a melhor dos mundos, mas você consegue pelo menos puxar o teu stop para o 0 a 0 aqui antes do preço perder essa região. E aí a gente teria um outro nível de suporte aqui embaixo, tá? Nessa região aqui. Então aqui poderia ser o próximo alvo. Tá? Mas vamos esperar para ver se o euro vai realmente conseguir fazer esse movimento. Cardano. Bom, a gente adicionou na lista para ver porque ela estava perdendo aquele nível de suporte importante, que é esse aqui. E aparentemente está indo rumo ao suporte lá dos 10 centavos, tá? Aqui, se a gente fizer um pivôzinho de baixa, pode ser que dê gatilho, tá? Só que vamos ver se o preço acompanha um pouco mais a média, mas pode ser que dê gatilho. Tô acompanhando a Cardano para um short também. TRX estava bem forte, né? A gente teve essa baita de salto aqui. Não conseguiu romper topo histórico. Acabou até chegou a romper, mas desrompeu. Aquilo que eu falo, né? A gente não fez o pivô acima do nível, a gente só rompeu, mas já desrompeu. E estamos segurando aqui faz tempo já nesse nível de suporte desse topo anterior. É basicamente só esse topo aqui com esse aqui que a gente está segurando, tá? Vamos ver, se conseguir reverter nessa região aqui, deixar um gatilho, eu acredito que dá compra até o topo histórico novamente. Se perder, aí eu acho que, cara, aí eu acho que a TRX vai buscar novamente esse fundo aqui embaixo. E possivelmente, dependendo do estrago que for, pode perder essa tendência de alta como um todo, né? Formar um possível topo duplo aqui, perder esse nível aqui e corrigir eternamente. Isso acho que tudo vai depender de como o time da TRX vai se posicionar aí no mercado, né? Se conseguirem adeptos ao projeto. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui que ficam poluindo a análise só. E por fim, MicroStrategy, né? Que acho que foi o Hagamove que pediu também. O Hagamove pediu também, mas, cara, a gente veio, né, já veio falando da MicroStrategy faz tempo por conta do gráfico semanal que confirmou esse cabeça e ombros aqui, né? Com esse fechamento semanal aqui muito bem rompido, tá? Então eu acho que agora vai fazer pullback. Agora isso aqui não é mais suporte, isso aqui é resistência. A gente muda para vermelho, vai fazer pullback e vai voltar a cair, tá? Se no semanal deixar um, um, um gatilho por aqui, aí a gente pode pensar em shortar. Só que, cara, eu tava vendo que a volatilidade ficou tão grande que olha só como é bizarro isso aqui. Se a gente shortasse aqui, nessa região, com um stop, por exemplo, nessa máxima aqui do candle que rompeu, tá? Por aqui, tá? Tô chutando. Não tem gatilho, eu tô chutando, mas, sei lá, vai shortar por aqui. Uma queda de quase mais de 50%, cara, na MicroStrategy é uma simples operação de 2 para 1, 2.4 para 1. Porque ela tá tão volátil que os stops estão muito caros, tá? Pelo gráfico semanal, né? Se a gente for olhar isso aqui pelo gráfico diário, aí a gente talvez consiga pegar um gatilho um pouco melhor, só que a gente precisa esperar um topo mais baixo, tá? A gente tem topo aqui e topo aqui. Então a gente precisa de um outro topo um pouco mais baixo acima desse nível de resistência para a gente poder posicionar nosso stop um pouco mais curto no gráfico diário. Tá? E aí assim a gente buscar ali os alvos ali de 49, 50 dólares, beleza? Galera, vocês têm mais alguma coisa pra gente ver? Porque literalmente eu não coloquei nada na lista essa semana, porque não teve nada.
tá? Só fiquei acompanhando o BTC e a Solana saiu hoje, né? Eu vou atualizar agora lá no VIP, porque Solana a gente foi estopado. E o BTC a gente continua, tá? Fora isso, realmente não teve muita coisa. Tá bem ruim isso. Tá bem ruim mesmo, tá? Não, cara, se você ficar 3 dias sem olhar o gráfico e se abrir depois pra ver, não vai perder nada. Dificilmente você vai ter deixado um trade passar. É diferente quando o mercado tá aquecido, né? Que falta capital pra você entrar nas posições. Tudo correlaciona, tudo sobe junto. Você tem que achar o que tá subindo mais. Mas do jeito que tá bem lento. Eu até tô vendo algumas pessoas que eu acompanho pegando alguns trades on-chain, mas, cara, aí é aquela galera que fica olhando o TikTok, vendo o que tá pegando hype no TikTok, são trades ali que o cara se posiciona com 1% da banca e às vezes leva 1 mês, 2 meses pra andar, né? Aí sobe 5x, 10x e vai, mas assim, são vários stops, é muito tempo esperando, então o mercado realmente tá bem lento. Tem oportunidades on-chain acontecendo, pelo que eu tô olhando, mas mesmo assim, tá devagar, né? A grande maioria ali tem que tirar uma parcial no 2-1 para tirar pelo menos o principal e esquecer o resto, cara. Ver se vai subir 5x, 10x, 15x, né? Muito mais do que a gente vê. Se vocês têm alguma coisa na lista, por favor, passem. Eu vou abrir. Também não tá rolando muita coisa. Forex tá rolando alguns day trades no Shao, no ouro, tá? Vai fazer parte aí da nossa novidade que a gente vai trazer nas próximas semanas. Talvez fazer mais uns trades no ouro, mas aí mais focado no day trade, possivelmente, tá? Não no swing trade. Porque aqui também o ouro não tem muito aí o que fazer, tá? A gente tá numa próxima região de suporte, mas para longo prazo, assim, no swing trade, eu acho que aqui acabou o movimento. O ouro foi lá desde o 24 até começo desse ano só em alta. Então esse movimento todo aqui já acabou, né? Então eu acho que isso aqui não vai se repetir tão em breve, mas provavelmente até que o mercado corrija, mas o outro é um mercado forte, um mercado grande, vai demorar, né? Então não tem muito aí o que fazer. E é isso, pessoal. Né? Como imaginamos, foram poucas pessoas aí na live de hoje, acho que acredito até por conta do jogo. Mas não podia deixar de atualizar vocês aí também pelo BTC, apesar de que não teve muita atualização, né? Porque a gente continua exatamente no mesmo preço da semana passada. Então, nem tem muito o que dizer. Tranquilo, Ragmove. Eu que agradeço aí pela presença também. Fechou, pessoal? Eu vou encerrar a gravação por aqui já.